Olá a todos e todas. Hoje nós falaremos sobre o ciclo da violência doméstica, o caráter cíclico e potencialmente letal da violência contra a mulher. Meu nome é Ivana Machado Moraes Batalhin, eu sou promotora de justiça do no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul já há 24 anos. E nesse período eu atuei em diversas promotorias, promotoria de justiça criminal, promotoria de direitos humanos, e também na promotoria especializada de combate à violência doméstica e familiar do Ministério Público aqui em Porto Alegre. A minha atuação ligada à violência doméstica vem com mais especificidade desde que eu integrei a COPEVID, que é a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher, do Grupo Nacional de Direitos Humanos. Lá eu conheci diversos colegas que atuam na matéria e fiquei cada vez mais apegada a essa matéria, que então eu passei a pesquisar e agora me considero uma pesquisadora na área e também uma palestrante no tema de violência de gênero. E é por isso que hoje eu trago para vocês um pouco daquilo que eu aprendi durante esse estudo todo. Para fazer esses slides, eu me baseei em alguns autores que eu trago nas referências, que é a Marie-France Irigoyen, que é psicanalista e terapeuta de casais, cujo livro Violência no Casal eu indico veementemente. Também Alice Bianchini, que é advogada e professora, o colega Tiago Pierobon de Ávila, e os dados que eu trago são a maioria do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E começo fazendo, então, violência em dados. Eu trago, então, que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de crimes praticados contra mulheres. Nós temos a Lei Maria da Penha, é considerada uma das 3 melhores leis do mundo. No entanto, nós ocupamos o 5º lugar em feminicídios, dentre todos os países que integram essa pesquisa. E o que está acontecendo? Nós temos uma lei tão boa e temos dados tão terríveis a respeito da violência contra a mulher. É disso que a gente precisa falar, da implementação da Lei Maria da Penha. Em 2020, a cada minuto, 8 mulheres foram agredidas fisicamente. A cada minuto. Enquanto nós estamos falando, imagina quantas mulheres serão agredidas até o final dessa aula. A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E isso considerando os dados oficiais, porque sabemos que os crimes sexuais são os crimes com a maior taxa de subnotificação. Apenas 10% dos estupros praticados são levados às autoridades, são denunciados nas delegacias de polícia. No ano de 2021, 1.319 mulheres foram vítimas de feminicídio. De acordo com esse estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram cerca de 25 feminicídios por semana, o que representa uma mulher morta a cada 8 horas. Das mulheres vítimas, quase 67% são negras e cerca de 98% foram mortas por um companheiro atual, antigo ou outro parente. Esses dados são importantíssimos, porque quando nós estudamos a violência contra as mulheres, a gente tem que ter em conta sempre essa interseccionalidade. As mulheres não são iguais. São diversas, porque há mulheres brancas de classe média, há mulheres negras, há mulheres de periferia, há mulheres indígenas. Então, todas essas especificidades fazem com que algumas sejam muito mais vulneráveis do que outras. E nós temos que ter esse olhar no momento de dar o acolhimento a essas mulheres e evitar, então, os feminicídios. Até porque, no último mapa do feminicídio, houve um pequeno decréscimo em relação aos feminicídios de mulheres brancas e aumentou bastante o número de feminicídio de mulheres negras. O que está acontecendo? O que faz com que as mulheres negras tenham, então, sofrido mais feminicídios? Podemos pensar, essa é uma das possibilidades, que o sistema de justiça criminal não está apto a amparar as mulheres negras, que geralmente são de periferia, da forma adequada. Também 88,8% dos feminicidas são companheiros ou ex-companheiros da vítima. Então, a gente vê que essa relação íntima de afeto é bastante importante para a gente perceber, né, o que leva a um feminicídio.
Essas cifras, elas estão associadas com uma quantidade difusa e diária de violência contra a mulher, que é fruto de uma cultura patriarcal, que normaliza essa violência disciplinar contra o gênero feminino. Os homens se sentem no direito de disciplinar as suas mulheres, de exigirem, né, delas algumas atitudes. E essa estrutura, que ela é interiorizada por homens e mulheres, ela impõe aos homens um papel de exercício de poder, de provisão, de manutenção da ordem e de agressividade para a resolução de conflitos. Pensem que é isso que nós ensinamos aos nossos meninos quando eles são pequenininhos. Homem não chora. Se tu apanhar no colégio, tu vai apanhar em casa. Porque nós ensinamos os meninos a serem agressivos, a serem violentos. E as mulheres, nós ensinamos um papel de submissão, de cuidado, de delicadeza, que são esses estereótipos de gênero que nós falaremos a seguir. Então, o machismo, né? Por que eu vou falar de machismo? Porque o machismo é uma das causas fundamentais da violência contra a mulher. E ele possui um conjunto de crenças que perpetua esses estereótipos de gênero. Então, essa cultura patriarcal, ela é constituída de estereótipos de gênero que determinam a forma como homens e mulheres devem se portar na sociedade. O estereótipo masculino, ele pode ser representado como a armadura do herói, ou seja, aquele homem que não chora, que não fraqueja nunca, que aguenta os problemas sozinho, que resolve tudo. Só que isso faz com que ele exerça o que nós chamamos agora de masculinidade tóxica, porque ele não consegue resolver os seus problemas de maneira a dialogar com a sua companheira, com os seus familiares, e ele então acha que para conseguir resolver os seus problemas tem que ser por meio da força. E o estereótipo feminino a gente pode caracterizar como o vestido de princesa, que é aquela mulher que espera ser salva pelo seu príncipe encantado, que acredita que é responsabilidade dela que aquela relação dê certo. Então, muitas mulheres permanecem numa relação violenta porque ela se sente fracassada, ela se sente menos mulher se ela não tiver uma relação ou se aquela relação acabar porque ela não soube fazer com que desse certo essa relação, já que isso, entre aspas, cabe às mulheres prover. Às vezes parece que eu estou falando de coisas lá dos anos 50, que era absolutamente naturalizado e inclusive era dito em propagandas, né, em revistas femininas, que isso era o dever da mulher no lar. Mas nós trazemos ainda, em 2022, resquícios daquilo que se ensinava para as mulheres em 1950. Quando a mulher desafia essa ordem e ela reage, ela é pré-julgada e ela é submetida a diversos mecanismos disciplinares, que muitos deles são interiorizados pela própria vítima. Normalmente, essa mulher ela fica presa num ciclo de violência. E esse ciclo de violência ele é agravado pelas expectativas de papéis de cuidado e de fidelidade pela mulher e por um duplo vínculo com o autor da agressão, que ao mesmo tempo a agride, mas em outros contextos possui um valor afetivo e aparentemente é seu protetor. Eu costumo dizer que todo homem autor de agressão, na maioria das vezes, excetuando-se alguns casos bastante extremos, mas assim, no mais das vezes, ele não é um homem monstro, um perverso o tempo inteiro. Na verdade, há momentos em que ele é aquele homem protetor, aquele príncipe encantado que essa mulher tanto sonhou desde criança, assistindo os filmes de contos de fada. Então isso causa nessa mulher um sentimento de ambiguidade. Ela fica pensando, não, mas ele não é tão mal, ele também me dá carinho, ele também é o provedor da casa. Então esses estereótipos é que fazem também com que uma mulher fique presa nessa relação. E essas expectativas de papéis de cuidado e de fidelidade são os principais motivadores do feminicídio. Quando uma mulher deixa de cumprir esse papel, o marido se sente, o companheiro, o namorado, se sente no direito de agredi-la e de matá-la. E quem são essas mulheres em situação de violência?
por permanecerem presas numa relação marcada pela violência, é usual que quando as vítimas registrem ocorrências policiais, essa não seja a primeira vez que tenham sofrido uma violência doméstica. Então a gente tem que ter cuidado, porque nós sempre buscamos os antecedentes criminais desse homem autor de violência. E pensamos, não, mas ele não tem nada, ele nunca fez nada. Não, a gente tem que pensar sobre uma outra ótica. Ela nunca registrou. Mas, dependendo da gravidade daquilo que ela está registrando, é muito provável, e nós veremos depois nesses slides ou no outro, que nós falaremos também sobre violência contra a mulher, que quanto mais grave é uma violência, é mais provável que ela tenha sofrido outras violências anteriormente. Ela só não registrou. É também usual que a vítima, em algum momento, no curso da investigação criminal ou da ação penal, venha se reconciliar com o agressor e deixar de colaborar com a persecução penal. E isso causa uma grande frustração no sistema de justiça, porque nós, promotores, juízes, delegadas, nós nos dedicamos àquele processo. Nós nos dedicamos a tentar salvar a vida, a saúde dessa mulher. E ela vem e diz, eu não quero mais. Não foi ele, não foi bem assim, eu me precipitei, na verdade fui eu que fiz. Isso nos causa uma grande frustração. E foi em busca de entender isso e acabar com a minha frustração pessoal, é que então eu comecei a estudar sobre esse tema, até compreender por que essas mulheres fazem isso. Só que diante desse caráter cíclico da violência, há uma elevada probabilidade de que ela volte a sofrer outros atos de violência num futuro próximo, que pode culminar então numa violência potencialmente letal, que é o feminicídio. Há uma resistência pelas vítimas para registrarem ocorrência policial por fatores como medo, culpa, vergonha, dependência econômica ou emocional em relação ao agressor. Às vezes nós vemos assim, vítimas que se sustentam, que sustentam a casa. O agressor não trabalha, ele só bebe e bate nela. E aí nós nos perguntamos, mas por que ela não vai embora? Isso, aliás, é o tema da outra aula que nós falaremos justamente sobre isso. Por que elas não vão embora? Mas então nós temos aqui, por exemplo, essa dependência emocional em relação ao seu agressor. E quando as vítimas registram a ocorrência, usualmente elas estão indecisas se esse é o mesmo melhor caminho. E muitas vezes elas se culpabilizam pela violência sofrida, até porque, como regra, os autores de agressão, ao agredi-la, seja uma agressão psicológica, uma agressão física, eles verbalizam isso, de que a culpa é delas. Olha o que tu me fez fazer. Tu me provocou até que eu fizesse isso. E as vítimas realmente acreditam que, no fim das contas, a culpa é dela. Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo mostra que 1 em cada 5 mulheres reconhece já ter sido vítima de alguma forma de violência doméstica. Então nós temos um número muito grande de mulheres que é vítima e mesmo assim não faz nenhum registro de ocorrência, não procura o sistema de justiça. Guarda para si, às vezes não compartilha nem com a família. E dos homens que reconheceram que já praticaram algum ato de violência doméstica, 50%, metade deles, reconheceram que agrediram mais de uma vez. Uma pesquisa do Data Senado mostra também que 32% das mulheres entrevistadas que afirmaram ter sofrido alguma violência doméstica, elas ainda continuam convivendo com o agressor. Vejam, 1/3 dessas mulheres ainda estão com seu algoz. Destas, 18% indicaram que ainda estavam sofrendo a violência, sendo que 20% delas informou que a violência era diária e 40% que era episódica. Então vejam esses 20% que responderam a essa pesquisa sofrendo violência diariamente e ainda continuam com o seu agressor. A maioria dessas mulheres tem dificuldade em romper essas relações violentas e uma pesquisa do Data Senado documentou essas principais causas para que as mulheres não denunciem a violência. Em primeiro lugar vem o medo do agressor. 74% delas disseram ter medo do agressor. Depois vem a preocupação com a criação dos filhos, dependência financeira, vergonha da agressão, acreditarem que não existe punição, acreditar que seria a última vez e também por não conhecer os seus direitos. Mas há um grande risco
da reiteração dessa conduta pelo agressor. E por isso que é necessário que o sistema de justiça faça uma intervenção nessa relação violenta. Aquilo que antigamente se dizia que em briga de marido e mulher não se mete a colher, hoje em dia é absolutamente inimaginável, porque é uma obrigação do Estado e da sociedade de meter a colher nessa relação violenta. Os estudos sugerem que cerca de 41% dos agressores voltam a praticar violência contra as vítimas num período de até 30 meses. O potencial letal na reiteração da violência doméstica é apontado por pesquisas internacionais que indicam que a maioria das mortes de mulheres ocorre em contexto de relacionamento marcado por violências anteriores. Então, esse é um indicador importantíssimo para a gente saber que pode vir a ocorrer um feminicídio. E ainda que o ciclo da violência não seja um padrão único e uniforme de manifestação da violência doméstica, ele é um padrão recorrente e usual. E é por isso que a gente sempre fala do ciclo da violência, que ele foi introduzido na literatura pela psicóloga americana Lenore Walker, e ela trouxe então esse formato para a gente entender. Ele gera esse previsível risco de reiteração da violência em médio prazo. Inúmeros estudos, inclusive, têm demonstrado que a violência doméstica não é apenas um episódio isolado, ele é um contínuo de comportamentos de controle coercitivo e abusivo. E como é que funciona, então, esse contínuo? Como é que é esse ciclo? A gente pode começar falando dessa fase da tensão, em que a violência ela não se manifesta diretamente, né? Ela pode transparecer por que esse texto é da Marie France, ela chama de mímicas, né? Que são silêncios hostis, olhares agressivos, timbre de voz, um tom irritado, ou seja, a mulher começa a perceber que ele está irritado. Tudo que ela faz deixa ele nervoso. E quando ela sente essa tensão, ela se esforça, então, para que não aconteça a fase da agressão. Ela se esforça para ser carinhosa, para acalmar as coisas, para que essa tensão baixe. Isso é muito importante porque, nesse momento, ela renuncia aos seus próprios desejos e ela age de maneira a satisfazer o companheiro. Ou seja, não importa o que ela deseja, desde que ela tenha paz, ela faz qualquer coisa para que não aconteça a fase da agressão. Durante essa fase de aumento da violência, o homem tende a responsabilizar a mulher por suas frustrações e pelo estresse da sua vida. É evidente que essas razões por ele invocadas não são mais do que um pretexto e em momento algum a causa da violência. No entanto, a mulher se sente mesmo responsável, como eu tinha dito antes a vocês. E aí, por fim, vem então a fase da agressão. Então, nesse momento, parece que ele perdeu o controle, né? Então, são gritos, insultos, ameaças, né? Pode também haver quebra de objetos antes de agredir fisicamente. No momento em que o homem quebra os objetos, ele está dando uma mensagem para essa mulher. O que eu estou fazendo com esses objetos, eu posso fazer contigo. Então, nem sempre existe a violência física, mas todas essas demonstrações de agressão, gritos, ameaças, quebrar os objetos dentro de casa, tudo isso constitui-se em violência. Pode ser violência psicológica, pode ser o crime de ameaça, enfim. E também não é raro que, nesse momento, o homem queira ter relações sexuais para melhor marcar a sua dominação. Porque quando a gente fala de estupro, a gente está falando de uma relação de poder. Mas isso é tema para uma outra aula, a gente falar sobre cultura do estupro. E a mulher não reage, porque o terreno já vinha sendo preparado por pequenos ataques pérfidos e ela tem medo, né? Aquelas microviolências que ela vem sofrendo ao longo do tempo fazem com que no momento em que acontece a explosão, ela não sabe reagir, não consegue reagir adequadamente. E aí vem uma fase de desculpas, em que o homem tenta então anular ou minimizar o seu comportamento, né? Dizer que não foi bem assim, que ela está exagerando, que a culpa foi dela, ou então se desculpar, né? Essa fase, ela tem por objetivo colocar a sua companheira em culpa e fazer esquecer a raiva. Em geral, essa mulher, ela diz a si mesma que se ela estiver mais atenciosa e se ela modificar o seu próprio comportamento, ela vai evitar que o companheiro se irrite novamente.
O homem pede perdão, jura que aquilo não vai mais acontecer, que ele vai consultar um psicólogo, que vai entrar para o AA, etc, né? E se ela tiver finalmente conseguido ir embora, ele vai entrar em contato com alguém próximo para que convença a voltar. E é por isso que as medidas protetivas de urgência prevêem não só o afastamento da vítima, mas também o afastamento dos familiares, porque essa pressão em cima da família faz com que algumas mulheres entrem em verdadeiro terror e acabem retornando para o relacionamento. Até porque, e aí retornamos a falar nisso, a sociedade e a família acha que não foi tão grave assim, ele é um homem trabalhador, ela tem que dar mais uma chance. Então é muito difícil para uma mulher encontrar o apoio necessário, seja na família, seja na sociedade, para deixar uma relação violenta. Nesse momento, o homem está sendo sincero, porém isso não quer dizer que ele não vá recomeçar. Demasiadas vezes as mulheres acreditam ingenuamente nas belas promessas feitas durante essa fase e concedem rapidamente o seu perdão. Essas são frases da Marie-France. E aí temos uma fase de reconciliação, que também é chamada de fase de lua de mel. Aí ele adota uma atitude agradável, ele fica repentinamente atencioso, cheio de gentileza, ajuda nas tarefas da casa, vai lavar louça, cuidar dos filhos, ou seja, tudo aquilo que ele não costuma fazer, mas ele quer fazer essa mulher acreditar que reencontrou aquele príncipe encantado lá do início do relacionamento, ou então o que ela tinha só na imaginação dela. E ele pode até levar a mulher a crer que ela é que tem o poder. Essa fase é, por vezes, interpretada como uma manipulação perversa dos homens para melhor segurar essa mulher. Durante essa fase, as mulheres voltam a ter esperança, porque reencontram aquele homem encantador que as seduziu por ocasião do seu primeiro encontro. E elas acreditam, então, que elas vão corrigir esse homem ferido e que com o seu amor ele vai mudar. Infelizmente, isso serve apenas para manter essa esperança na mulher e aumentar, assim, o seu nível de tolerância à agressão. Se ela tolerou gritos, da próxima vez ela perdoa, ela pode tolerar um empurrão. E aí ela perdoa de novo, e na próxima vez isso começa com uma escalada. Por isso que é tão perigoso, porque ela fica presa como uma mosca numa teia de aranha. Quanto mais ela se debate, mais presa ela fica. E em geral, nesse momento, quando ela acredita que ele vai mudar, que ela se retrata da representação no crime que permite essa retratação, que é o crime de ameaça. E aí ela volta lá na delegacia e diz: eu não quero mais processar. Ou então chega na audiência e até em relação aos crimes que não admitem retratação, ela diz: eu não quero mais seguir, eu me reconciliei, eu quero dar mais uma chance, ele é o pai dos meus filhos, eu não quero mais que o processo siga. Mas é por isso que é tão importante a decisão do STF, no sentido de que os crimes de lesão corporal não precisam da manifestação de vontade da vítima para que o autor da agressão seja processado. Porque é um crime que já teve uma escalada, ele já passou das ameaças, dos gritos, dos insultos e entrou na fase da lesão corporal. Ou seja, no momento em que já está havendo alguma agressão que deixa vestígios, significa que houve para trás bastante, um histórico bastante importante de outras violências. E é por isso, então, que a gente não pode ignorar e ele deve ser, então, processado. Uma vez instalada a violência, os ciclos se repetem, tal como uma espiral que vai se acelerando no tempo e com uma intensidade crescente. É isso que a Marie-France vai ensinando. Aumenta a intensidade da agressão e diminui, encurta o período de ocorrência. Aquilo que acontecia a cada 3 meses começa a acontecer uma vez por mês, enfim, e vai ficando cada vez mais grave. À medida que o período de remissão, né, o período que está tudo bem, diminui e o nível de tolerância da mulher aumenta, ela acaba considerando aquela violência como normal ou até mesmo justificável. E em dado momento, se nenhuma ruptura vier a interromper o processo, a vida dessa mulher pode estar em perigo. E esse, então, é o nosso papel. Nosso papel é interromper esse processo, esse ciclo da violência, como sistema de justiça, como sociedade, como Estado lato sensu, para que, então, ela consiga sair desse ciclo e levar uma vida sem violência. Muito obrigada!